A gente percebeu, a gente viu durante os últimos, vou te falar aí, os últimos 8 anos, toda uma questão, né, que envolveu esse boom, não só da questão do armamento, mas também da questão, né, da população entender o que tem por trás desse fato, né? A gente viu ali que durante o governo Bolsonaro teve uma corrida realmente, as pessoas foram atrás de clube de tiro, foram atrás de tirar o seu CAC, tiveram suas armas, e logo depois a gente teve uma política aí, eu vou falar até desastrosa, né, de segurança pública do governo Lula, com o Flávio Dino começando a querer aí tomar arma, querer fechar clube, né, tudo com aval também, logicamente, do Lula. Né? Mas eu queria, na verdade, entender o seguinte: o que está afetando, de fato, essa política desarmamentista hoje? Eu não vou nem falar apenas para os clubes e para quem ganhou até uma certa notoriedade, mas o que isso pode afetar na vida não só do cidadão comum, pela questão da legítima defesa, como também das pessoas que foram inseridas no mercado de trabalho por conta dessa atividade? Então, na realidade, tem uma série de fatores que podem acontecer nos próximos anos que a gente já está vendo acontecer em menor escala nesse começo de ano, né? A gente já viu uma disparada em roubos e furtos, a gente já viu uma disparada em homicídios, né, comparado aos outros anos. E não é só uma questão relacionada ao acesso da população a armas de fogo, mas principalmente o bandido, ele não saber. Antes ele tinha aquela dúvida, será que ele está armado ou não? Porque o Bolsonaro ele não alterou muito as regras. O pessoal pensa que fez um liberou geral, até a esquerda bate muito nisso, né? Porque liberou geral. E na realidade não foi muito isso, porque eu fiz CR na época, eu me tornei CAC na época da Dilma. Né? Então eu passei Dilma, passei Temer e eu passei Bolsonaro. E agora Lula. O que acontece? As regras eram basicamente as mesmas, né? As documentações que a gente precisava fazer eram basicamente as mesmas. Tinha nível igual como tem agora. Então, assim, não era um absurdo antes. Só que as pessoas começaram a ter noção que elas poderiam ter armas para sua defesa e para o seu esporte. E além disso, a gente começou a ver uma coisa que a gente não via durante os governos anteriores, que era policiais podendo fazer treinamento. Porque o que acontece? As pessoas pensam assim, não, porque o policial vai vir na minha casa quando eu estiver precisando, ele é super mega treinado, e na realidade a maioria dos policiais, até em estados que são extremamente pró-armamentismo, vamos dizer assim, como Santa Catarina, eles têm um treinamento muito precário. A gente tem aí uma média de 70, 100 disparos, uma formação de um policial, sendo que isso eu faço no final de semana fraco, vamos dizer assim. Então, assim, esse acesso maior também beneficiava os policiais em geral. E faziam com que a bandidagem pensasse duas vezes, porque poderia ser que, se eu pular um muro ali e ir assaltar aquela casa, provavelmente o cara pode estar armado também. Começou a ter essa percepção. E agora, com esse governo, basicamente veio um liberou geral. No sentido contrário, né? No sentido de, se eu pular lá, o cara não pode reagir, que senão ele vai tomar processo, não vai ser eu. Porque agora estão falando na TV abertamente que pode roubar celular para tomar cervejinha. Então, assim, começou um problema cultural ali por trás, né, da segurança pública. E a gente tem aí vários dos nossos autores que são policiais e eles disseram, olha, foi da eleição começou roubo de carne em supermercado, começou a ter mais assalto. Por quê? Porque a gente, como sociedade, a gente é um organismo vivo. E quando a gente começa a pensar, a ver que nosso organismo está falhando, aquelas células mal intencionadas, cancerígenas ali, elas começam a atacar mais. Né? Elas começam a ver, peraí, liberou geral para nós. E então a gente vai fazer isso. E isso é um problema porque os outros, né, que são as células boas da sociedade, eles ficam amedrontados também. Eles pensam, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não posso agora... não, antes eu podia ter uma arma, agora eu não posso. Na realidade pode, tá, pessoal? Ainda tem acesso e agora, com o novo decreto, vai liberar CR de novo. Então, assim... A gente tem que ter essa noção e tem que continuar lutando pelos nossos direitos, porque a gente não pode ser a presa, a gente não pode ser ovelha e os lobos virem atacar, né? A gente não pode ter essa realidade para nós. Tá, mas o que mudou efetivamente? Eu sei que o governo do Bolsonaro permitiu aí que você tivesse direito, por exemplo, a fuzil, alguns calibres, inclusive 7,62, se eu não estou enganado, entre outros, né? Agora, por exemplo, estão querendo, inclusive, tornar o 9mm um calibre restrito. Né?
A mudança, na verdade, que o Bolsonaro propôs foi uma mudança mínima, acho que foi só de calibre também, né? Exato. Na realidade, o que acontece? O Bolsonaro, na época, ele teve uma liberação maior de quantidade de armamento, né? Que foi uma das bandeiras que o governo atual disse que estava suprindo facções criminosas, e o recadastramento provou o contrário, né? A gente viu 99,7% das armas sendo recadastradas, e eu até chuto dizer que desses 0,3% que sobrou aí, muito foi por desinformação ou medo que não fizeram. O que acontece? Antes do governo Bolsonaro, a gente tinha acesso a 16 armas, né? Basicamente, porque também tinha o esquema de níveis que voltou, e atualmente seriam 16 armas também, com uma mudança significativa na quantidade de restritos. Liberou alguns calibres, como 5.56, que antes eram exclusivos de força de segurança, que honestamente não fazia diferença nenhuma ser ou não ser de força de segurança, porque as entidades criminosas tinham acesso, né? Então, assim, é aquela velha história, né? O cara vende substâncias ilícitas, a pessoa pensa que ele vai respeitar a lei em outra coisa. Não vai, né? Então, assim, não mudou basicamente nada nesse sentido. Mudou o acesso para calibres e quantidades, que passou, na época, a 60 armamentos. Mas a maioria da população tem 1 a 2. Né? Se a gente for ver hoje, a gente tem quase 1 milhão de CACs no Brasil. A maioria tem uma arma. Não é um absurdo, não é uma coisa assim, não, o cara vai ter 60. Tem poucos loucos que nem eu, que são colecionadores, que tem uma quantidade significativa de equipamentos, né? A maioria não tem. E isso agora, nesse decreto, o que aconteceu em janeiro, quando foi assumido o governo, eles fizeram um decreto basicamente bloqueando tudo. Eles bloquearam tudo e disseram assim, não, vamos ver qual é a situação real. Até aí tudo bem. Eles levaram 6 meses, o que eu não acho razoável para a configuração de um novo decreto, né? A gente está falando aí de um decreto que, durante esses 6 meses, basicamente quase faliu todos os clubes de tiro do Brasil. Clubes, inclusive, centenários, clubes aí que são patrimônios históricos da nossa sociedade. E por puro capricho, pura ideologia, foram boicotados, vamos dizer assim, legalmente, por um decreto. E agora voltou um outro decreto, voltando níveis, voltando acesso, voltando inclusive a fuzis, né? Dá para ter fuzil, desde que seja nível 3 ou caçador, né? Então, assim, não mudou muita coisa, né? Mudou as quantidades, para a maioria das pessoas isso não vai ser um problema, a maioria das pessoas não é aficionado como eu, como alguns amigos meus que tem muito mais do que o limite que está agora, mas para a maioria das pessoas não vai mudar nada. E assim, honestamente, não vai mudar nada em questão de segurança pública. Até porque a gente tem que se lembrar que o CAC não é polícia, né? Ele não é agente de segurança pública. O que vai piorar para quem é da segurança pública, principalmente porque, como uma forma até de revanchismo, a gente viu o policial antes, ele podia ter um negócio chamado acervo cidadão, que era basicamente, ele não precisava ser CAC para ter equipamentos, né, armas. E daí o que aconteceu? Agora eles tiraram essa figura do acervo cidadão, ou seja, ele só pode ter institucional, ou ele vai ter que se tornar CAC para fazer. E vai fazer um desvio de finalidade daquele equipamento que ele comprou para o esporte para a utilização dele. Né? Isso que é o pior. O decreto veio de uma maneira tão ruim que força as pessoas que estão aí para defender nossa sociedade a uma certa ilegalidade.